E aí galera, qual é o papo? Eu sou o Carlos e hoje o papo é o último episódio de Loki. Eu gostei bastante do episódio, ele foi um episódio realmente bem explicativo, falou várias coisas, vários mistérios, né? Explicou o que estava acontecendo, quem estava por trás da TVA, tudo mais. Mas comparado com os dois anteriores, eu ainda acho que tanto o episódio 4 quanto o episódio 5 foram melhores. Não que o último tenha sido ruim ou decepcionante, mas eu acho que todas as loucuras que estavam acontecendo no episódio 4 e 5 acabaram sendo melhores. Tanto que o próprio Tom Hiddleston, que faz o Loki, falou que, na opinião dele, os melhores episódios eram o quarto e o quinto, e eu concordo. Eu gostei que o último episódio dessa temporada não começou com uma luta. Diferente de tanto o último episódio de WandaVision quanto o último episódio de Falcão e Soldado Invernal, meio que o penúltimo estava construindo para o conflito que acontece no último episódio. Aí o último episódio já começa com a luta e tal, e depois meio que no final do episódio é os resultados depois da luta. Eu acho isso um pouco meio que anticlimático, assim, o episódio começar na ação e depois ter os resultados. Eu gostei mais disso de o episódio começar mais devagar, ter as explicações. Aí lá pro meio, pro final, teve aquela luta entre o Loki e a Sylvie, mas não foi o foco do episódio. Quando o Loki e a Sylvie conseguem entrar na cidadela, onde está o vilão da temporada, aparece do nada a Miss Minutes com um Hey All, assustando todo mundo. Na hora eu pensei, caramba, não acredito que ela é a vilã principal, que isso era uma teoria que estava rolando pela internet, que a Miss Minutes estava por trás de tudo isso, mas depois ela revelou que é o He Who Remains, né? Aquele que permanece, que é o vilão da temporada. É então que ela faz uma proposta bem interessante, tanto para o Loki quanto para a Sylvie, que é, se eles quiserem, eles podem só vencer em tudo que eles quiseram na vida. Por exemplo, o Loki não ia perder na Batalha de Nova York, ia ganhar dos Vingadores, também não ia ser morto pelo Thanos, ia matar o Thanos, e também poderia ter até a Manopla do Infinito. Então, isso está meio que mostrando que agora a Marvel, tudo que aconteceu já nos filmes passou para trás e agora tudo está ficando numa escala maior ainda. O fato do Loki ter recusado essa proposta significa que ele realmente mudou ao decorrer da série, porque esse é o Loki que perdeu para os Vingadores em Vingadores 1 e aquele Loki daquele filme não ia pensar duas vezes, ia aceitar na hora. Pô, eu quero ganhar a batalha, eu quero dominar a Terra, né, e, sei lá, talvez dominar o mundo. Mas não, quando Loki fala que agora eles fazem o próprio destino e tal, meio que recusando a oferta da Miss Minutes, está mostrando o quanto ele mudou durante a temporada. E por falar na Miss Minutes, ela foi de longe, para mim, o personagem mais assustador do episódio, porque primeiro ela dá um susto do nada, né? Ela fazia umas caretas assim que você não sabia o que ela estava pensando. É então que finalmente aparece o vilão da temporada, quem estava por trás de tudo, quem criou a TVA, que é aquele que permanece. E o ator que faz ele é o mesmo ator que vai fazer Kang no filme do Homem-Formiga 3. E o personagem em si, ele é o mesmo personagem que o Kang, só que uma versão variante. Então eu acho que eu vou continuar chamando ele de aquele que permanece, para não confundir com o Kang, que vai ser provavelmente o próximo vilão nível Thanos do MCU. E também na hora que ele apareceu, eu fiquei, caramba, é o Kang é o vilão. Eu já pensava que a série estava dando várias pistas, né, sobre o Kang, que ia ser mais ou menos o que aconteceu com o WandaVision, que estava dando pistas do Mephisto e na verdade não tinha nada de Mephisto. Aí eu pensei que ia acontecer a mesma coisa com o Kang, tanto que nos trailers dos últimos episódios ficava aparecendo um Loki rei assim, meio que governando tudo. Aí eu já estava pensando que aquele Loki era o que estava por trás da TVA. E isso foi mais uma vez a Marvel enganando nós, os fãs, com os trailers dele, porque essa outra versão do Loki não apareceu em nenhum momento, não apareceu no último episódio, também em nenhum final depois dos créditos. Então acho que eles botaram aquelas imagens realmente para enganar pessoas como eu, que já estavam fazendo teoria que o vilão principal ia ser outra variante do Loki. Só que acabou que não era nem outro Loki, nem o Kang em si, mas sim uma outra variante do Kang, que é, na série, aquele que permanece. A Sylvie atacando sem hesitar aquele que permanece no elevador foi um foreshadowing para a escolha que ela vai fazer no final do episódio. E aquele que permanece conseguindo escapar, né, se transportar de qualquer golpe que ela dava, meio que aumenta assim a nossa ideia que, caramba, ele é realmente todo poderoso. Em contraste com o modo que ele estava se comportando, que ele era todo animado, assim, engraçado.
Eu achei legal isso, que a série estava mostrando que ele era muito poderoso, mas também tinha uma certa personalidade por já estar vivo há milhares, centenas, milhões de anos e realmente só não ligar mais. E eu acho que isso é uma boa hora para falar que, na minha opinião, ele foi o melhor personagem do episódio, realmente roubou a cena. Eu gostei bastante que ele tinha essa personalidade brincalhona, assim, meio que mostra que ele não tá nem aí pro que acontece, porque ele já viveu milhões de anos, então meio que tá, tudo bem, o que for para acontecer, que aconteça. Aí a Sylvie pergunta que se ele soubesse que tudo que ia acontecer, por que que eles chegaram até aí? Aí aquele que permanece fala que você não pode chegar no final sem ter sido modificado pela jornada, que isso é uma referência para o Hero's Journey, que é um conceito criado pelo um escritor chamado Joseph Campbell, que na atualidade ficou mais popularizado pelo Dan Harmon, que é um criador. Ele criou séries como Community e Rick and Morty, que ele tem o Story Circle, que é um círculo de história, onde o personagem começa em um determinado estado, aí tem que ter uma jornada, alguma coisa que acontece com ele, paga um sacrifício e até muda no final para voltar para o início, só que uma pessoa mudada. Quando o Mobius e a Ravonna estão discutindo, eles estão basicamente falando sobre livre-arbítrio contra a segurança, que é um tema que já foi abordado pelo CM antes, justamente no filme Capitão América, o Soldado Invernal, onde a S.H.I.E.L.D. queria meio que governar, né, prever as coisas ruins que poderiam fazer com aquelas naves e tal. Aí o Capitão América foi a favor do livre-arbítrio, né, enquanto o Nick Fury estava mais a favor da segurança, que é meio que um paralelo com o que está acontecendo na série. O Mobius tenta derrotar a Ravonna, só que ela consegue escapar, ela abre um portal e vai para algum lugar que a gente não sabe o que é. Mas provavelmente a Miss Minutes deu uns arquivos falando sobre o Kang, alguma coisa assim, para ela provavelmente ir encontrar outra versão do Kang e assim talvez até formar uma nova TVA. Aí quando aquele que permanece está explicando toda a história dele, como as outras versões do Kang descobriram umas às outras e tal, começaram a trabalhar em conjunto, isso me lembrou bastante Rick e Morty, né? Então é como se o Kang fosse o Rick do universo Marvel, né? Porque ele está milhares de anos-luz à frente da inteligência de várias outras pessoas, como o Tony Stark ou o Bruce Banner, que ele realmente conseguiu, com a sua própria inteligência, só isso, sem nenhum poder, meio que dominar o mundo, dominar todos os universos, né, e controlar o tempo. Então ele é basicamente o Rick, assim, do universo dele, do universo da Marvel. Eu achei legal esse paralelo, porque tem muitos escritores de Rick e Morty que estão agora trabalhando para a Marvel. Aí depois de toda a explicação, aquele que permanece dá duas opções para o Loki e a Sylvie. Ou eles matam ele e aí começa a guerra multi-universal de novo, ou eles tomam o lugar dele e ficam controlando a TVA e só fica uma linha do tempo sagrada, como já estava acontecendo. Quando ele dá a opção para o Loki e a Sylvie para eles escolherem o que fazer, você pode pensar, pô, então ele tá nem aí se ele morre ou não, mas você tem que pensar que ele já está lá há literalmente centenas de milhões de anos. Então, como ele mesmo falou, ele já está cansado e não liga, já viveu toda a eternidade, né, que ele tinha para viver e agora meio que tanto faz. Por isso que ele está tão indiferente quanto ao Loki e a Sylvie chegarem lá, como ele está agindo, todo meio que engraçado, fazendo piada. Então ele realmente não liga. O Loki e a Sylvie discordam no ponto de vista e começam a lutar. A Sylvie pensa que o Loki está meio que enganando ela todo esse tempo, porque o plano original dele era dominar a TVA, né? Ficar no lugar dos Guardiões do Tempo. Então ela pode estar pensando que todo esse tempo o Loki estava só meio que enganando ela e ela já tem meio que dificuldade de confiar nas pessoas, então para ela, naquele momento só foi revelado o plano real do Loki, que era dominar a TVA. Ainda mais porque a Sylvie está continuando com o plano original dela, que era só destruir a TVA. Na minha opinião, o Loki e a Sylvie lutando foi uma ótima cena de ação. Eu gostei bastante da coreografia de luta deles e também de ver eles usando seus poderes durante a batalha. Se você ver minha análise do episódio 5, eu faço meio que uma crítica que às vezes nessas séries da Disney com a Marvel, as lutas são meio que parecidas assim, ficam só se dando soco, chute e tal. Nessa foi diferenciada porque a coreografia estava diferente, eles estavam usando espadas, estavam usando seus poderes.
Então pra mim sempre é bom quando uma luta corpo a corpo acaba sendo diferente das demais. A cena que o Loki está se declarando para Sylvie, para mim foi sensacional. A atuação dele, que você vê que ele está lagrimando um pouco, mas é meio que uma tristeza sutil, você vê que ele está sendo realmente bem honesto. Também a reação da Sylvie ouvindo aquelas palavras, eu acho que todo esse conjunto da atuação dele estava muito bom, junto também com a cinematografia do episódio como um todo. Tanto que nesse shot eles estão meio que um do lado do outro, né? Eles estão se olhando assim e o shot, a câmera fica gravando ele de lado. Aí isso meio que simboliza que eles são dois lados da mesma moeda e também ao mesmo tempo que eles estão em lados opostos do que eles pensam. Então acho que toda essa cinematografia, o modo como as cenas foram mostradas, não só nessa cena, mas também em outras ocasiões nesse episódio, foi realmente excelente. Quando a Sylvie está matando aquele que permanece, ela enfia a espada, aí ele meio que ri um pouco, fala até logo e pisca para ela. Isso não quer dizer que necessariamente seja ele que vai voltar, mas ele sabe que com certeza uma outra versão dele, né, talvez o próprio Kang, o Conquistador, vai voltar no universo Marvel e vai chegar onde a Sylvie está agora. Aí depois, quando mostra a cidadela de longe, já não aparece mais uma linha do tempo sagrada e as pequenas ramificações, né, saindo para todos os lados. Já está meio que praticamente um universo inteiro de ramificação que você nem consegue mais ver qual é a linha principal, só várias linhas. Depois que a Sylvie joga o Loki de volta pelo portal, né, para a TVA, aí o Loki fica meio que sentado pensando, né, o que acabou de acontecer, né, absorvendo todos esses acontecimentos, porque ele tinha sido o mais honesto, talvez o mais honesto que ele já foi na vida inteira dele, e meio que se sentiu traído, porque a Sylvie só meio que não ligou para o que ele quis dizer. Então, eu acho que nessa cena foi bem legal, né, ver toda essa reação do Loki, não já pular para a próxima cena, e também a emoção, né, do Loki foi muito bem representada pelo ator Tom Hiddleston, que na verdade ele foi excelente no papel desde sempre, ele é muito bom em Loki e na série como um todo ele estava muito bom e também nessa cena em específico foi bem legal. Aí o Loki sai procurando o Mobius, né, para meio que contar o que acabou de acontecer. Ele acha o Mobius conversando com a B-15, só que quando o Loki alcança eles, é revelado que nem o Mobius nem a B-15 sabem quem é o Loki. Isso também abre uma pergunta: onde o Loki foi parar? Que TVA é essa? Porque tem duas opções: ou ele foi para uma outra TVA alternativa, que começou depois de não ter mais linha do tempo sagrada, ou ele foi para a TVA que a gente conhece desde o início da temporada, só que ela foi mudada através talvez de uma viagem no tempo, assim, pelo que aconteceu na Cidadela no fim dos tempos. Aí é quando o Loki olha para o lado e vê que tem, no lugar das estátuas dos três guardiões do tempo, tem só uma estátua que é a do Kang, o Conquistador. Então a série não explica pra gente o que está acontecendo, onde o Loki foi parar, só abre várias perguntas. Eu vou fazer um vídeo explicando, né, o que está acontecendo, qual é as possibilidades do que, para onde o Loki foi e tudo mais. Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, talvez eu já tenha postado ele, então você pode clicar aqui para ver, ou se não, esperar que daqui a alguns dias vou estar postando esse vídeo explicando meio que com mais detalhes as possibilidades do que pode ter acontecido. Então é isso, pessoal, essa foi a minha análise do último episódio de Loki, essa série maravilhosa para mim, já falei antes, mas vou falar de novo. É melhor do que tanto o WandaVision quanto o Falcão e o Soldado Invernal. A série realmente, ela começa meio devagar, mas vai ficando melhor a cada episódio. Aí tem aqueles 2 episódios muito loucos, o 4º e o 5º, e também várias revelações agora no 6º episódio, também vários impactos que vai ter para o futuro do CM como um todo. Eu acho que realmente essa série se superou, foi muito bom o Loki. Já estou ansioso para a segunda temporada. E espero que vocês tenham gostado da minha análise, e se gostaram, pode dar aquele like, né, se inscrever no canal e ativar o sininho, que eu vou estar postando mais vídeos sobre Loki e da Marvel como um todo. E até a próxima, tchau!
tá ficando numa escala maior ainda.